Olá, já dizia o poeta Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa bela canção é um hino a essa juventude que percebe que o mundo hoje é uma constante, onde existem homens que lutam por mudanças e outros que estão acomodados. E esse é o tema do programa Entrevista de hoje, que veio falar sobre a juventude. Ao meu lado está o secretário estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul, Marcos Silva. Secretário, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Secretário, para a gente começar, qual que é a importância de propor as políticas públicas para a juventude, as chamadas PPJs, né? Na minha visão é toda, porque hoje em Mato Grosso do Sul nós temos o entendimento que essas políticas públicas de juventude, que para muitas pessoas é algo novo, se faz de fundamental importância. Nós temos hoje 27% da população sul-mato-grossense constituída de pessoas entre 15 e 29 anos. Então, são os chamados os jovens. E, não diferentemente do Mato Grosso do Sul, a mesma proporção em nível de Brasil, né? Hoje, 27% do Brasil são constituídos de cidadãos jovens, que ocorre em torno de 50 milhões de pessoas que nós estamos falando, né? Em termos de políticas públicas, isso é algo considerável, né? Então, todos os governantes do país e dos estados devem, sim, olhar para as suas juventudes. E o que nós estamos tratando através da Secretaria de Estado da Juventude, a SEJUV, é justamente isso, né? Dar o enfoque nesse cidadão, saber suas demandas, intermediar junto às plataformas de governo essas demandas e criar, né? Constituir a partir de oitivas, a partir desse encaminhamento dessas informações, da análise dessas informações, né? Desses indicadores, a formulação de políticas públicas para esse segmento. Secretário, numa pesquisa no próprio site da SEJUV, foi constatado que 45% dos internautas disseram não, que desconhecem políticas públicas em seus municípios. Como é que o Estado está fazendo esse trabalho para motivar e incentivar as PPJs em todo o estado de Mato Grosso do Sul? Excelente a sua pergunta. O governo do Estado, né, ao constituir a Secretaria de Estado da Juventude, a partir de 2 de abril do ano de 2013, ele se antecipou a alguns governantes, né, da União, na verdade, do Brasil, por conta dessa demanda, que já é uma demanda reprimida de anos. Nós sabemos que essa militância, esses anseios por parte da juventude, ela não é de agora. E ele, ao criar essa plataforma, ele constituiu também as ferramentas que nós teríamos de acesso a essa juventude. Então, nós estamos desde o ano de 2013, ou seja, desde o ano passado, juntamente com os governos municipais, com os prefeitos, com algumas organizações que têm essa dimensão de acesso do estado de Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, trabalhando na parte de conscientização, principalmente conscientização do poder público, acerca da importância que tem, na verdade, a constituição de políticas públicas para a juventude nos municípios. Então, o governo do estado fez a sua lição de casa e continua fazendo. No momento que ele criou a plataforma, nos instruiu, nos deu mecanismos e ferramentas necessárias para que nós pudéssemos, então, em tempo, acessar aos prefeitos e aos organismos também reconhecidos hoje, legitimados pela própria juventude, que trabalha essa interface da política pública de juventude nos seus municípios. E o que nós temos feito? Levado ao conhecimento desses prefeitos, dos gestores e também das organizações que defendem os jovens, toda informação, todo o leque de informações que está preconizado no Estatuto da Juventude, aquelas informações que são de grande relevância para o jovem, constituir os seus direitos, reivindicá-los e também obedecendo às leis que estão em vigência no que diz respeito aos deveres. Então, o governo do Estado tem sim se preocupado e tem levado a muitos prefeitos essas informações e colocado à disposição. Aqueles que têm o interesse e têm a consciência de que deve ser criada a plataforma de políticas públicas de juventude, têm tido na nossa plataforma de governo um grande apoio. Bom, há um ano vivemos aquele grande momento que a juventude botou a cara na rua e foi protestar, né, secretário? Como é que você analisa toda essa questão, já que há um ano nós estávamos aí mobilizando o país inteiro diante daquele acontecimento? Nós entendemos que a força motriz de uma sociedade é o jovem. Então, durante séculos, nós acompanhamos aí que as revoluções foram encabeçadas por jovens. E não diferentemente, a gente entende que a sociedade ela é cíclica, então a história ela pode se repetir. Nesse modelo, né, na atualidade, nós entendemos que o jovem ele reconhece sim o seu papel de fundamental importância que é na sociedade. As lideranças estudantis, as lideranças sindicais, os líderes classistas, enfim, todo o coletivo jovem, podemos dizer assim, ele entende qual é o seu papel na sociedade e qual é a força que tem.
talvez não de forma ordeira e nem organizada. Como a gente viu, esse movimento ele nasceu de forma independente, autônoma, tomou proporções, ganhou a sociedade, porque não eram só jovens que estavam nas ruas. Eu participei, inclusive, dessas passeatas, eu estive acompanhando, e eu sei que foi realmente uma revolução ideológica, né? Não houve, no primeiro momento não houve violência, foi apenas um protesto ideológico, né? E garantido, assegurado pela nossa Constituição, inclusive. Então, isso foi um chamamento para que os governantes pudessem dar um outro enfoque para as reivindicações que ora são postas pela nossa juventude. E não somente pela juventude, pela sociedade de um modo geral. O que nós entendemos com isso? Isso serviu de lição. Como eu falei, o governador não esperou que isso acontecesse. Antecipando os fatos, em 2 de abril foi constituída a secretaria. Mas existiu governos que, quando foi acionado, foi despertado por esses jovens, né, digamos assim, por essas manifestações, eles se atentaram e deram um enfoque especial, criando e constituindo plataformas de governo para o jovem e pelo jovem. E nós aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, a partir desse momento também, passamos a dar ainda mais atenção e ainda mais reconhecimento e voz e vez para esses jovens. Fizemos diversas audiências públicas, recebemos diversas lideranças, diversas reivindicações, encaminhamentos, e que foram, de certa forma, encaminhados nas suas devidas proporções aos órgãos competentes. Então, o trabalho que o Estado vem fazendo e que irá fazer, de acordo com o nosso planejamento, Rodrigo, é justamente esse: ser a via de acesso, de interface com a juventude. Então, o mecanismo que nós utilizamos é o tradicional, é a oitiva. Nós ouvimos. Então, ao ouvir, ao analisar, encaminhamos a quem de direito. Necessariamente, nem tudo é competência do Executivo. Algumas questões são de ordem do Legislativo, outras do Judiciário, outras do Ministério Público, outras da sociedade civil organizada. No entanto, o governo faz o seu papel ao receber, ouvir, respeitar e encaminhar essas questões, em tempo e a contento da juventude. Agora, secretário, um ano depois, o gigante adormeceu ou ainda continua acordado? Eu acho que acordou. Acho não, tenho convicção. O gigante acordou. Prova disso é que nós estamos aí passando por um processo de Copa do Mundo, né? Daqui a pouco teremos as Olimpíadas, e todo esse esforço que os jovens materializaram nas ruas ainda continua. Você vê que a própria mídia não escondeu, né? Durante mesmo os jogos da seleção brasileira houveram protestos, e, de certa forma, é uma manifestação de civismo, né? Desde que seja de forma ordeira, que respeitem as leis, é uma manifestação legítima, desde que seja ordeira, ela tem inclusive o nosso apoio, porque é uma manifestação legítima da juventude, não somente da juventude, da sociedade brasileira, que acordou, que despertou para reclamar e reivindicar de forma legítima os seus direitos, fazer cumprir a Constituição, né? Eu vejo dessa forma. E como eu falei para você, nós estamos aqui não fazendo um favor para a sociedade. Nossa missão, nossa razão de ser é essa: ouvir o jovem, encaminhar suas demandas dentro das possibilidades de governo, atendê-las. E como nós realmente passamos por essa experiência, algo inovador, algo que até então não tinha ocorrido desde as revoluções das diretas já e do fora Collor, né, que foi a época do impeachment, nós realmente nos atentamos para que o jovem pudesse fazer ser ouvido. E nós então entendemos que isso é legítimo e a partir de então só recebemos informações, caminhamos com eles em audiências, como eu falei, em seminários, em fóruns, plataformas qualificadas. E a partir de então recebemos toda essa cadeia de conteúdo, né, para que fossem formuladas políticas públicas para estes. Tá certo. A gente vai fazer uma breve parada para o nosso comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais programa entrevista, falando hoje sobre o papel do jovem na sociedade. Até já! Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre a juventude. Ao meu lado está o secretário extraordinário da Juventude de Mato Grosso do Sul, Marcos Silva. Secretário, qual que é o perfil idealizado pela Sejuve hoje? O perfil idealizado enquanto plataforma de governo é que nós sejamos esse canal direto de assessoramento do governo do Estado, né, da plataforma do Executivo, para com o jovem. E o perfil desejado de jovem é que é aquele jovem que nós constituímos através do Estatuto da Juventude. O jovem sujeito de direitos, que possui através desse estatuto,
e também o jovem que, de certa forma, cumpre com as suas obrigações legais. E esse é o jovem que nós idealizamos para a nossa sociedade. Talvez não consigamos atingir isso num curto momento, num curto espaço de tempo, mas é o que nós desejamos como futuro. Que o jovem realmente encampe, através das suas bandeiras de lutas, a defesa dos seus interesses, né, constituídos por leis. Então, é legal, é legítimo essa manifestação do jovem em busca dos seus ideais, dos seus direitos, e que também respeite também a legislação vigente, né? Aquilo que nós colocamos como regras, e não somos nós, são os nossos operadores do direito, são os legisladores, as pessoas que estão envolvidas nessa seara, que instituíram ali as leis que hoje estão em vigência, que o jovem também saiba respeitar esses limites. E aquilo que realmente é passível de transformação, de reforma, seja ela política ou não, que também realmente seja encampado, mas na plataforma correta, né, que é através das oitivas, através dos seminários, das assembleias, das audiências públicas e do próprio processo eleitoral de um modo geral, né? Sabendo votar, exercendo a sua cidadania, aquilo que o jovem precisa será constituído com certeza. E o jovem empreendedor também tem grande destaque hoje e vocês dão esse grande apoio para os nossos jovens empreendedores, né? Com certeza. Eu também tenho um perfil empreendedor, né? Antes de estar como gestor público nessa plataforma, eu venho do movimento classista e classista jovem, né? Os jovens empresários, os jovens empreendedores sempre foi pauta de trabalho da minha vida, seja como voluntário ou seja como profissional. E a gente buscou, em termos de políticas públicas, condicionar também para o jovem empreendedor algumas opções de trabalho, de empreendedorismo e até mesmo de políticas públicas, né, que venham resguardar esse jovem que tem esse desejo de empreender hoje. Quais os programas de incentivo para o jovem empreendedor hoje? O principal deles é minha primeira empresa, que constitui, através do Crédito Jovem, uma linha de microcrédito produtiva e orientada para o jovem que quer crescer, empreender. Se ele ainda não é um empresário, ele pode vir a ser com o apoio do SEBRAE, que é uma instituição hoje em nível de Brasil, que trabalha o amparo para que aqueles empreendedores saiam de lá realmente capacitados e com sucesso, que não caia no índice de mortalidade, que é de 3 anos, a cada 10 empresas, 7 fecham as portas por falta de qualificação. Então, o SEBRAE é um grande parceiro do governo. E nós também temos, através da Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul e o Banco da Gente, que é a nossa OCIP Crediticia, 2 grandes parceiros. Uma que qualifica, outra que fornece, né, esse mecanismo do Crédito Jovem, que é essa linha de microcrédito, que é um financiamento que nós constituímos de até R$5.000, a 1% de juros, 3 meses de carência e 18 para quitação. Isso é uma política inovadora de governo. Somente 2 estados brasileiros fazem isso acontecer, que é o estado de Goiás, que iniciou esse processo através da CONAGE, né, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, e através do governo estadual, e nós copiamos esse modelo de sucesso aqui. Então são 2 estados do Centro-Oeste que estão hoje sendo pioneiros, digamos assim, nessa política pública. Aqui na UFMS não é diferente, né, nós conseguimos aí, através de parcerias com o Núcleo Universidade e Empresa, que à época era gerido pelo professor Dr. Geovan, que hoje é pró-reitor de pesquisa e extensão aqui da UFMS, e conseguimos ouvir as demandas também dos nossos universitários, né, de toda essa cadeia de jovens hoje que empreendem aqui dentro da instituição, através dessa plataforma, através de movimentos jovens empresariais como Startup, MS, Conselho de Jovens Empresários, a gente conseguiu fazer parcerias. Parcerias no sentido de encaminhamento de projetos, de ideias e até mesmo de trazer para dentro da universidade esses programas, né, essas plataformas de políticas públicas. Então eu vejo com bons olhos o espaço que nos fora oportunizado à época e que nos é oportunizado hoje para o desenvolvimento dessas políticas. E em âmbito nacional, secretário, como é que funciona o trabalho junto à Secretaria Nacional e ao Conselho Nacional da Juventude? Muito boa sua pergunta. Nós temos o Mato Grosso do Sul, ele está muito bem posicionado no ranking nacional. Primeiro porque nós participamos do Fórum de Gestores, de Secretários de Estado e Gestores de Juventude, com assento na qualidade de vice-presidente da região Centro-Oeste. Então a região Centro-Oeste hoje está coordenada por sul-mato-grossenses, esse processo, né, enquanto gestores, dentro desse fórum, que é o FORJUVE. E dentro da Secretaria Nacional e do Conselho Nacional, nós temos uma grande voz e vez, né? Somos muito bem representados e respeitados nessas plataformas. Inclusive, no próximo dia 23 de julho, eu estarei em Brasília fazendo parte também dessa comitiva, né? E estarei lá representando o Mato Grosso do Sul, junto ao Conselho Nacional, que estará em processo eleitoral. E assim, a nossa relação com a Secretaria Nacional é muito boa. Estivemos aqui em alguns momentos recebendo a secretária nacional Severine Macedo, na sua equipe. O conselheiro nacional de juventude também esteve muitas das vezes conversando conosco aqui em Brasília. Então, assim, nossa relação é excelente com o governo federal, né? Nós não temos nada do que reclamar, pelo contrário, tem sido um grande parceiro, um grande baluarte
para constituir as políticas públicas de juventude no Mato Grosso do Sul é o governo federal, que tem nos instruído, nos amparado e nos apoiado em tudo. E a gente percebe que vários canais estão abertos para os jovens e cabe a nós saber aproveitar essas oportunidades, né, secretário? Com toda certeza. Esses canais a gente chama de multiforme, né? Nós trabalhamos com redes sociais, sites, jornais. Esse próprio canal que está sendo ofertado aqui para a gente agora, que é o canal da UFMS, para você que está nos assistindo aí, vai ter também acesso a essas informações. Depois que acessarem os nossos canais, possam fazer uma interface, um feedback para que nós saibamos se estamos no caminho certo e se estamos, o que precisa ser melhorado. Eu acredito sempre nesse retorno. Lá na ponta, no final das contas, é o jovem que está lá na ponta que sabe realmente qual é o desejo, qual é o interesse da juventude. E é esse jovem que nós precisamos ouvir, para que nós saibamos que estamos no caminho certo ou não. E os indicadores que nos apontam que realmente nós desenvolvemos algo de valor e algo de relevância, de utilidade pública para o nosso jovem. Então a gente realmente precisa ter esses canais de acesso aos jovens realmente em vigência e operando constantemente, Rodrigo. Só assim a gente consegue ter o retorno para saber se nós estamos gerindo ou não de forma qualificada a nossa juventude. E fazer acontecer a verdadeira política, né, secretário? Para a gente finalizar, aproveitando que é um ano eleitoral 2014, a política tem ganhado ou tem perdido os nossos jovens? Eu acredito que por muito tempo, como você bem colocou no início da nossa entrevista, a juventude estava adormecida, por um bom tempo. E hoje a juventude está despertando o seu interesse pelas políticas públicas, pela política eleitoral, política partidária. Isso é muito saudável, né? Quando a juventude realmente encampa os seus deveres constitucionais, que é procurar fazer com que seja cumprido os seus direitos, eu acredito que o Brasil está no rumo certo. Não só o Brasil, o Estado também. Então, o jovem está fazendo com que a sociedade civil organizada, com que toda a sociedade brasileira se organize novamente e reivindique das autoridades competentes que se faça cumprir os seus direitos, constituídos e preconizados pela Constituição Federal, né, pelo Estatuto da Juventude, que é algo específico para nós jovens. Então, assim, eu vejo com bons olhos a participação social. Essa é a palavra-chave, participação social, as redes de cooperação, né, que envolve sociedade civil, poder público, e é legítimo. O jovem está realmente assumindo o seu papel frente à sociedade, né? Eu vejo com bons olhos e espero que realmente isso não termine por aqui, que isso se perpetue pelos anos vindouros, que o jovem realmente assuma o seu papel, que participe do processo eleitoral de forma consciente, né, de forma ética e que faça de fato essa revolução ideológica através da manifestação da cidadania por meio do voto, o voto consciente. Tá, ok, secretário. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com a Sejuve. Como é que faz? O nosso site é o www.juventude.ms.gov.br. Nós temos através das redes sociais também @sejuve-ms e pelo Facebook, né, sejuve-ms. Lembrando que você que está nos assistindo, né, tem o nosso canal, tem os telefones também, que é o 67-3313-9422. Ou se você desejar ir até o nosso encontro, né, nós nos situamos na Rua Antônio Maria Coelho, 3406, Jardim dos Estados. Você que está nos assistindo, você que é jovem, você que é gestor de juventude, você que é uma pessoa curiosa para saber um pouquinho mais sobre esse universo de políticas públicas para a juventude, é nosso convidado todo especial. Receberemos vocês de portas abertas e estamos ali para isso. Ok. Eu conversei com o secretário estadual de Mato Grosso do Sul da Juventude, Marcos Silva. O programa Entrevista fica por aqui, mas a TVU tem muito mais programação para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau!